Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Primeiro 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e se-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Olha para mim aqui todos. Repete comigo: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pode se sentar, batendo palma e glorificando o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também a nossa amiga pastora Poliana, né? Pelo convite, pela confiança. E os irmãos que estão comigo, né? Minha esposa, missionária Joelma, a pastora Rosimere, nosso missionário Vitor, diaconisa Tatiane e a missionária e cantora Leitiana. Amém? E é um prazer estar aqui na segunda vez, né? Estive aqui no finalzinho de dezembro e Deus falou muita coisa, né? Deus fez muita coisa e ainda vai fazer no meio de nós. Quem tem ouvidos hoje para ouvir o que Deus quer falar nessa noite? Glória a Deus, de novo, Luiz. a Bíblia vai mencionar a leitura que nosso irmão Vitor leu, Mateus, capítulo de número 23, verso número 35. A gente vai ver que Jesus está tendo um diálogo esse, que ele vai confrontar os fariseus. Os fariseus, eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham o Pentateuco. Mas a indagação de Jesus foi não pelo conhecimento, mas por viver aquilo que eles aprenderam. E uma das coisas que Deus cobra de nós não é somente o conhecimento, mas também praticar aquilo que a gente aprende. Para você entender, o versículo 35 está dizendo que há uma mancha, olha para cá, há uma mancha de Abel até Malaquias de sangue. Quando a gente abre a Bíblia, vou sintetizar rapidinho aonde Deus quer me trazer, mas eu preciso trazer uma exposição para você entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. A Bíblia vai dizendo em Gênesis capítulo número 11 sobre um homem chamado Nimrod. Esse homem era poderoso perante os olhos do Senhor. Só que o crescimento dele foi tão grande que agora Satanás aproveitou do orgulho, da soberba dele. E agora esse homem vai construir junto com os seus aliados a Torre de Babel. Aleluia. Essa Torre de Babel significa confusão. Ou seja, este homem agora ele vai colocar o reinado assírio, o reinado babilônico, o reinado egípcio. Para você que estuda e entende a palavra do Senhor, o Egito cativou Israel por 430 anos. A Síria destruiu o Reino Norte em 922 a.C. E também o Reino Babilônico cativou Judá por 70 anos. Em 1 Pedro capítulo número 5, verso número 8, vai dizer assim, que o diabo, vosso adversário, está bramando como o leão. Quando Pedro está falando como o leão, ele está falando que Satanás é imitador. Ele quer imitar o que Deus tem projetado. Como leão. Mas quem é o leão da tribo de Judá? É ele. Glória! Então o diabo Aleluia! quer sempre imitar Deus e os movimentos que Deus faz.
Pastor, não entendi ainda o que o Senhor quer trazer para nós. A valorização do Espírito Santo que se perdeu, a valorização do profeta que se perdeu e a valorização do lugar que se perdeu. Quando Nimrod ele estabelece o Egito, Babilônia, a Síria, Deus vê que as potências seriam grandes. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 14, a gente vai ver que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, era um homem que não tinha genealogia, só que era um homem singular, era uma representação de Cristo. Ainda não tinha lei de Moisés. Pastora Poliana, você quer estudar na palavra, alguns irmãos que estão aqui no nosso meio, Jesus não poderia expiar nossos pecados na cruz. Por quê, pastor Douglas? Porque ele não é da genealogia de Levi, ele é da genealogia de Judá, e só pode assumir o sacerdócio quem é levita, ou da tribo de Levi. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus vem, ele estabelece o que a ordem de Melquisedeque. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Essa ordem de Melquisedeque é o quê? Ela é maior do que a lei de Moisés. Aleluia. Porque em Gênesis 26:5, pastor, só teve lei em Moisés. Pastor, só teve estatuto em Moisés. Não teve. Gênesis capítulo 26, verso número 5. Deus falando para Isaac assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e meus preceitos e meus estatutos e as minhas leis, assim eu serei com você. Mas como que Moisés não tinha vindo ainda? Faltava ainda 270 anos para Moisés existir. Existia lei, existia preceito, existia estatuto. Da onde? Da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é maior que Abraão. A ordem de Melquisedeque é maior do que Isaac. A ordem de Melquisedeque é maior do que a lei de Moisés. Para Jesus vir nessa genealogia da ordem de Melquisedeque, ele deveria vir pelo intermédio dele, como que fosse um mediador. Hoje nós temos Jesus, que nos media entre Deus e os homens, é quem? O Espírito Santo. Aleluia. Que é o próprio Jesus. E a Bíblia vai mencionar para nós que esta ordem de Melquisedeque daria legalidade para Jesus lá na frente. Aí a gente começa a ver que Abraão dá o dízimo de tudo após vencer a guerra, quando ele foi contra os 5 reis buscar Ló, quando ele foi apregoado juntamente com as suas mulheres, juntamente com tudo que ele tinha. Abraão pega e vai em encontro socorrer Ló. E quando ele socorre Ló e traz, de repente Melquisedeque aparece e começa a abençoar Abraão. Só que ele não recebeu nada. Aleluia! Abraão não recebeu nada de Melquisedeque, mas Melquisedeque recebeu de Abraão. Aleluia! O que ele recebeu? O dízimo de tudo. O que ele recebeu? Adoração, porque ele era intermédio. Glória de Deus, a Deus! ele era rei e sacerdote. E a gente não pode, a gente tem noção, pastora, que ninguém tem esses dois artifícios. Somente alguém que está preparado para aquilo. Você vê o rei Uzias, entrou dentro para oferecer, ele era rei, ele tentou oferecer sacrifício, o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Só que aí, o que você quer dizer com isso, pastor? O lugar. Salém quer dizer, louvado seja Deus, lugar de perfeição, o lugar de paz. Lá na frente, essa terra de Salém, que Melquisedeque, o rei daquela época, ele inaugurou. Você está entendendo? Que Nimrod, ele fez a Síria, ele fez a Babilônia, ele fez o Egito para quê? Para virar contra Deus lá na frente. Tem nações contra Deus, mas também quando o diabo está preparando o bolo, a farinha, Deus já está com o bolo na frente dele. Deus mandou o rei de Salém, aleluia, para falar, e o sacerdote: eu estou preparando uma cidade, e essa cidade, aleluia, Jebuseus assume ela, e lá na frente Davi assume ela, que agora Davi luta contra os Jebuseus, assume essa cidade, e agora ele vai colocar uma frase na frente de Salém, aleluia, Jerusalém em hebraico, ou seja, Jerusalém, Jerucidade, Salém perfeito ou em paz.
Olha Deus cuidando da promessa dele, para valorizar o profeta, para valorizar o lugar e para valorizar o espírito. E também a gente lê em Gênesis 6 que Deus fala: o meu espírito não contenderá mais com este povo rebelde, eu tirarei ele e ele vai ficar aqui guardado comigo. No Antigo Testamento o espírito descia, usava e depois subia. Ele era limitado. Alguém pode repetir? Glória a Deus. O Espírito Santo era limitado. Ele vinha, usava alguém e subia novamente. Aquilo que Adão perdeu, nós também perdemos. Antes do sacrifício de Jesus, e precisava vir alguém como segundo Adão, para tentar consertar o que Adão perdeu, o que a geração perdeu. O que, pastor? O lugar, o espírito e a profecia que sai do profeta. E a Bíblia vai dizer para nós que agora Davi honra a cidade, Lediane, de Jerusalém. O que tem dentro de Jerusalém que é tão importante assim, que Davi estabeleceu a cidade dele? A gente vai ver na Bíblia vários nomes dados à cidade de Jerusalém, como Salém, como Jebus, como Sião e como Ariel e como cidade de Davi. Davi valoriza o lugar. Para quem sabe de geografia bíblica, Jerusalém está onde? No centro da terra. Quando a gente abre o mapa mundi, a gente vê que Jerusalém está no centro da terra. Aleluia. Deus colocou a marca dele no meio do universo, no meio da terra. Aleluia. Para falar que é aí que ele cuida dos mínimos detalhes. 3 impérios muito grandes, muito avassaladores, mas um império Deus levantou. Davi coloca agora dentro de Jerusalém comunhão a Deus, coloca doutrina, coloca relacionamento, coloca fortaleza, coloca oração, coloca jejum. Tem uma mão levantada entendendo. Ele coloca dentro de Jerusalém consagração, ele coloca dons espirituais, adoração, origem, fundamento, calvário, cenáculo, apóstolos, partir do pão e ensinamento. Ele coloca isso tudo preparando a vida de Jesus lá na frente. Aleluia! Glórias! Esse cenário, por muitas vezes, o diabo lutou para acabar com o cenário que Deus mesmo construiu para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar regozijo de alma. Aleluia! Você lembra que várias vezes Jerusalém foi sitiada? Você lembra que Jerusalém foi destruída? E depois veio Neemias, Zorobabel, Ageu, Esdras recuperando e restaurando tudo. O diabo investindo para acabar com o lugar. E tem que ter lugar. O desigrejado hoje ele cresce muito no nosso meio. Ele cresce vendo YouTubes, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, youtubers que querem doutrinar a igreja, que querem ensinar. E a Bíblia faz questão de falar: tem que ter lugar, tem que ter pastor, tem que ter templo, tem que ter pessoas. E não querem valorizar isso, porque são insubmissas, não querem compromisso, não querem comprometimento com a obra. Meu Deus. E Jerusalém sendo valorizada pelos profetas. Olha a leitura que o Vitor fez. De Abel até Malaquias tem sangue. Eu estou sentindo a presença de Deus. Um arrasto de sangue. De quê? De inocentes. Quantas pessoas, irmãos, olha para cá, morreram para trazer essa palavra para nós que a gente tem na mão hoje. E nós guarda conta de luz, guarda óculos, deixa a teia de aranha, deixa no Salmo 91 aberta e deixa esquecido. Mas nós estamos aqui hoje com ela porque teve heróis da fé que segurou o pepino e ela está aqui hoje com Martim Lutero, Ferreira de Almeida. Pagaram preços e mais preços. E a leitura mais adiante vai falar do mesmo versículo e diante vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quem está falando isso? Jesus. Quantas vezes eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como galinha, como protege pintinhos, mas vocês não quis, vocês mataram os profetas, vocês não repudiaram as profecias. Eu vou falar hoje, Labachuriana,
A gente não quer ouvir repreensão mais. A gente não quer ouvir mais o que Deus quer falar. Jogaram Jeremias no calabouço. Isaías foi cerrado no meio. Deram, como Ezequiel era doido da cabeça, não queria nem colocar. Aleluia, quando eles juntaram 70 na Septuaginta para traduzir para o grego, do hebraico para o grego, não queriam colocar Ezequiel porque foi taxado de doido. Aleluia, mas eles têm razão. Tem um povo doido aqui, que vê a asa de anjo, que vem querendo passando para lá e para cá. Aleluia! Cadê o povo vivo? Está aqui? Cadê o povo vivo? Deixa eu ver! Glória a Deus, aleluia. Vocês desprezaram as profecias. Eu sinto a presença de Deus. Os pastores estão remando, profetas. E a condição financeira não está boa. A pastora trazendo nós aqui. Para alguém vir lá para a igreja. Para alguém atravessar, nós atravessa a serra muito, vai para lá. Para o profeta aí liberar a palavra e ninguém dá ouvido. Vai ser cobrado. Olha só, irmãos, ninguém lembrava disso, mas Jesus falou, tem sangue de Abel até Malaquias, e vai ser cobrado esse sangue. Eles pregaram e ninguém ouviu. 40 anos Jeremias pregou, quem converteu? Ninguém. Noé pregou de 120 anos. Quantas pessoas entrou na arca? Ele e mais 7, 8 pessoas. Sodoma e Gomorra. Só quem saiu de lá? Ló e suas filhas. 3. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande. E a igreja, como que vai subir? Não vai subir em quantidade não, vai ser pequeno. A quantidade que vai subir para o céu, aleluia. Mas eu quero crer que eu estou olhando gente subindo no arrebatamento. Eu estou olhando para a pastora, eu estou olhando para o Vitor, eu estou olhando Jesus, eu estou olhando a igreja, eu estou olhando o teu Espírito. E a gente falando, vencemos, Maranata. Glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. A mancha de não valorizar o profeta e a mancha que ficou em Jerusalém de destroços. Você lembra do filho de Nabucodonosor? Capítulo 5 de Daniel. Ele pegou os utensílios tudo e começou a brincar com os utensílios de Jerusalém. Só que veio uma mão, aleluia, sinto a graça de Deus. Escreveu, aleluia, menei, aleluia, sinto a graça de Deus. Decreu assim, aleluia. Até hoje acabou a brincadeira e a palhaçada. O teu reino acabou aqui, aleluia. Aleluia, se não quer compromisso comigo, não tem problema. Eu não vou discutir com você porque não quer compromisso, porque a obra de Deus não é por força e nem violência. Aleluia, mas tocou nos utensílios de Deus e tocou nos meus pequeninos. Eu desço o meu dedo sobre a cabeça. Meu Deus, eu estou sentindo a justiça de Deus aqui no nosso meio. Quem tocou, quem não valorizou esse lugar, quem está falando mal dos profetas que vem aqui, quem está falando mal desse... Jesus falou, capítulo 12 de Mateus, verso de número 31 e 32. Blasfemar contra o meu Pai pode, contra mim pode, mas contra o Espírito não tem perdão. Glória a Deus. Aí, então Jesus precisava vir, Tatiane, Joel. Precisava, irmãos, vir para valorizar essas 3 coisas. Para também muitas outras coisas. Se eu for ditar aqui, eu perco a noite, ganho a noite com vocês. Falando do véu que se rasgou. Mas Davi valorizou tanto a cidade que ele trouxe tudo isso para dentro de Jerusalém. Salomão seguiu, deu uma desviada no meio do caminho, mas depois voltou de novo. E a Bíblia vai dizer que o reino se dividiu, 19 reinos do norte, ninguém foi fiel a Deus, tudo injusto. 20 reis de Judá, somente 10 reis foram fiel ao Senhor.
colocaram bezerro em cima do altar, profanaram o altar. Até Malaquias nós vemos aberrações contra Jerusalém, contra o Espírito e contra os profetas. Aberrações essas, aleluias, que precisava vir um para trazer a valorização novamente de volta. Glória a Deus. Em 167 a.C., Antíoco Epifânio, no silêncio profético, olha para cá, pastora, foi tão intenso o que eles fizeram com o Espírito, foi tão intenso o que eles fizeram com o lugar, foi tão intenso, não foi ímpio não, tá, irmãos? Foi quem estava dentro, quem era crente, convertido a Jeová direito. Foi tão intenso o que eles fizeram contra Deus, que Deus fez um 400 anos entre Malaquias e Mateus, silêncio profético, foi um período interbíblico, que é chamado 400 anos. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio, ele pegou uma porta e colocou em cima do altar, aonde Salomão construiu o templo em Jerusalém, por intermédio do teu pai deixou tudo pronto, mas Deus não queria que ele fizesse aquela obra, porque as mãos de Davi eram mão de guerreiro, mão de valente, ele era guerreiro, então não podia fazer. Então Salomão ergueu, em 7 anos e meio ele ergueu aquele templo e profanaram. Depois Zorobabel veio reconstruir em 21 anos. A Bíblia vai dizer para nós que agora, irmãos, esse homem, ele fez essa aberração em cima do altar, colocou uma porta. Você sabe, naquela época não podia, pela lei de Moisés, era contaminação, e colocou os Zeus como intermédio dentro do templo e dentro de Jerusalém. Ou seja, estava uma degradação total, espiritual, política, física, sentimental, emocional. Não tinha mais o que fazer, o que agir, porque Deus fechou os céus. Aleluia. Para com a Glória a Deus. Só que eu abro em Lucas capítulo de número 2. Eu vejo Simeão. Ao 8º dia, Jesus foi levado por Maria, sua mãe, e seu padrasto José para circuncisão no templo. Simeão, já avançado de idade, ele levanta o menino e fala: agora eu posso fechar os meus olhos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu posso entregar a minha vida para o Senhor me levar. Aleluia. Porque os meus olhos contemplaram o Filho de Deus. Aleluia. Aquele que vai vir para sarar o mundo da injustiça. Segura sua mão, aleluia. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei e trazer uma nova aliança. Aleluia. Agora eu posso fechar os olhos, aleluia. Todo mundo olhando o pastor apanhando esse velho gagá, ele pra lá e pra cá. Jesus está vindo aí, o Messias está vindo aí, aleluia. Quando chegou no 8º dia no templo, aleluia, dia da purificação, a Bíblia vai dizer, aleluia, que José e Maria era muito do ralé pobre mesmo, aleluia. Trouxe 2 pombinhas, colocaram eles lá no final da fila, aleluia. Quem vinha com dinheiro maior, com oferta maior, era atendido primeiro, aleluia. Na chegada da tarde, Maria e José devagarzinho, com a criança, aleluia. E Simão olha e fala: é ele, aleluia. Você não entendeu ainda, né? Enquanto estou falando que você está ficando louco, enquanto estou falando que você perdeu estrepiadamente, aleluia, você vai contemplar com os seus olhos a promessa de Deus sobre a tua vida. Não desista do teu filho, segura sua mão. Não desista da tua família. Não desista. Labão, de uma Maria pastor, mas eu perdi alguém. Mas tem alguém do teu lado ainda. Vela por alguém que ficou, aleluia. Em nome de Jesus, Deus está falando. Não perca a sua esperança. Aleluia. Simeão e Ana, irmãos, a profetisa Ana que estava junto com Simeão, só os dois, dentro de Israel, dentro do templo, dentro de
de Jerusalém. Somente os dois acreditavam, Leidiane, que o Messias ia vir, aleluia. Não importa, enquanto 100 não acredita, tem dois no nosso meio que acredita, aleluia. Glória a Deus. Glória! 12 espias, aleluia. Contou os 10 falando: tem gigante lá, a uva é grande, mas o gigante é maior. Aleluia, do outro lado, falando: o problema é grande, mas o meu Deus é maior. Aleluia. Glória. A sua mão, profeta, aí, com esse timidez aqui. Enquanto você não acredita, aleluia, tem alguém que vai acreditar por você. Tem alguém que vai acreditar por você, aleluia. Tem alguém que vai acreditar. Glórias, aleluia, aleluia. Caminho no final. Jesus cresce. Com 12 anos ele aparece no templo pregando. Depois dos 12 anos a Bíblia não fala mais nada de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele agora entra com 30 anos de idade. E quando ele entra com 30 anos de idade, ele vai até João Batista. João Batista batiza ele. Ele vai para o deserto de 40 dias e 40 noites. E logo após, ele desce para a sinagoga, lá de Nazaré, onde ele foi criado desde pequeno. E ele dá uma oportunidade para ele, olha para cá. E ele abre o profeta Isaías, capítulo 61. Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pois me ungiu para evangelizar os povos. Glória! Enviou para curar os quebrantados de coração. Aleluia! E abençoar os cativos. Aleluia! E restaurar vistos cegos e pôr a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória! Quando ele abre, agora caminho para o meio e para o final. Olha para cá, quando ele abre o pergaminho, Isaías 61, a qual capítulo 4 de Lucas, todo mundo vai para cima de Jesus, porque não acreditava que ele era o Messias. E ali começa a rejeição, ali começam as pedradas. Meu Deus! Ele vai para Galileia, aleluia, ele vai para a Judéia, ele vai começar a pregar, aleluia, em todo o ambiente dentro da Galileia, da Judéia, em 5 vizinhanças da Decápolis, as 10 cidades, aleluia. Só que Jesus atraiu os gregos, os gentios, aqueles que não tinham espaço na cadeira dos judeus. Olha para cá, Jesus veio para os judeus, sim ou não? Sim. Jesus veio para os deles. Quem é o deles? Judeus. Linhagem, Abraão, sangue. Só que Jesus começou a olhar a recepção do povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa recepção, pastora Poliana, os judeus fechavam a porta, os judeus viravam as costas e os gentios abaixavam, jogavam nardo, enxugavam com o cabelo e falavam: me perdoa dos pecados. O gentio chegava, abraçava Jesus, confessava Jesus, e Jesus começou a olhar aquilo e falou: eu vim para os meus. João 1, capítulo de número 11 e 12. Mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me receber vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. A rejeição era grande dentro de Jerusalém. Então Jesus começou a abrir a porta para aqueles que aceitavam Ele, para aqueles que honravam a Ele. Irmãos, eu estou fazendo um estudo sobre imposição de mão, que eu vou fazer uma campanha lá na igreja, e capítulo 4, verso de número 20 de Lucas, vai ser assim que Jesus realizou pouquíssimo milagre dentro de Nazaré. Nazaré era a casa dele. Jesus fala, capítulo 4, verso 24: o profeta da sua casa, da sua honra, da tua pátria, não tem? Não tem? Pouquíssimo milagre, a Bíblia vai dizer que ele fez dentro da sua pátria. Olha para cá. Se o povo não valorizar o seu pastor,
não valorizar sua pastora, não valorizar aqueles que estão dentro, não vai ter milagre, não vai ter poder, não vai ter maravilha. Alguém está entendendo ali, aleluia? Não vai ter manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque aonde não é bem recebido, não tem agir de Deus. Só que onde a Judéia recebia o nome do Senhor sendo glorificado, Jesus não dava conta. Jesus só estendia a mão e falava: está curado, cego vê, surdo, paralítico anda. Não dava conta, porque quem recebe o profeta com honra, você lembra da Sunamita, capítulo número 1, aleluia, louvado seja Deus, 5 de 2 Reis. A mulher fez uma casa em cima para o profeta Eliseu. Qual foi a virtude para ela? Um filho na barriga. Aleluia. Coisas que anos o marido dela e ela tentou, não teve mais. A recepção foi tão calorosa que teve virtude. Glórias. Aleluia. E assim foi Jesus, rejeitado. Fecharam a porta. E Jesus foi caminhando 3 anos e meio nessa pegada, tentando valorizar o lugar, tentando valorizar o profeta e tentando valorizar o Espírito. E a Bíblia diz que Jesus se entrega à morte depois da traição de Judas. Ele ressuscita no 3º dia e ele fica 40 dias com os discípulos pós-ressuscitado. Ele morre, fica 3 dias debaixo da terra. Não sei o que ele foi fazer lá. Ele ficou 3 dias, que a Bíblia diz que, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim também Jesus ficará. E a Bíblia diz para nós que Jesus ficou proclamando a vitória dele, mostrando para a geração de Noé a justiça da pregação dele, aleluia. Proclamando a vitória entre os agrilhões. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu agrilhão? Aleluia. Jesus olhava para a banda do Hades, Satanás olhando para ele e falando: cadê a morte? Eu estou me oferecendo, cadê? A morte não tem poder sobre ele, porque ele venceu na cruz. Aleluia. Quando ele vence na cruz, irmãos, olha para cá, passa-se 3 dias, ele ressuscita, ele fica 40 dias. Quantos dias? 40 dias. 40 dias. Destruindo, e ele está com o corpo glorificado. Ou seja, o que é o corpo glorificado? Metade humano e metade espiritual. Ele comia e também atravessava paredes. E a Bíblia vai dizer para nós que agora ele vai fazer uma promessa. João 15, João 16, João 17. Que o Consolador viria. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que Jesus não conseguiu restaurar, ele restaurou em Atos 2. Olha para cá. O que ele não conseguiu fazer em 3 anos e meio, varoa, ele fez na descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas tem um porém. Ficai em Jerusalém. Até que do alto Seja revestido de porque poder. João batizou. E o Espírito que vai vir com Fogo. Está fraco. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque João batizou com água, mas vai vir um pós mim, aleluia. Eu vou subir, mas ele vai descer. Eu vou subir, mas ele vai descer. Só que ficar em Jerusalém em união, ficar em Jerusalém no mesmo ouvido, na mesma comunhão. Tinha 500 irmãos, Paulo disse, somente 120, quase 120 estavam lá. Aleluia. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele. Glória! Eu falei que viria, aleluia. Mas vocês têm que obedecer, ficando em Jerusalém. Olha para cá. Tem um monte de turistas na igreja, irmãos. Meu Deus, Senhor. Fala aí. Ele não para em igreja nenhuma, varoa. Não cria raiz. Olha para cá. Jesus está falando: eu vou descer o meu espírito, mas para quem está em Jerusalém, e tem uns apressadinhos, Satiana, que quer ficar pulando etapas. Porque Jesus falou bem assim: sereis a minha testemunha
Em Jerusalém, aonde? Judeia, Samaria e confins. Olha para cá, para você não perder a palavra. Mas tem pessoas que querem ser honradas antes do tempo. Tem profetas, meio tigelas também no nosso meio. Meio contexto geral, por favor. Que profetiza o que Deus não está falando, pastor. Que fala o que Deus não está falando, aleluia. Muda de igreja. A oportunidade lá é maior, melhor. Só que a ordem de Deus, Lucas capítulo, louvado seja Deus, o que a missionária Leidiane leu agora, aleluia, fugiu aqui na minha mente. O que ela leu foi: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A ordem é o que? Ficar em Jerusalém. Se você sair antes, alguém falou, que nada de espírito, porque ninguém valoriza o espírito. Eu vou ficar aí nesse cenáculo, apertado, na casa de Maria, mãe de Marcos, por nada. Eu vou ficar nesse lugar aí orando, todo mundo junto, suado. Vou ficar aí ouvindo Pedro falar. Meu eu vou ficar aí junto com isso. Então é melhor você colocar fora, porque o ambiente é de quem ora, é de quem jejua, é de quem tem a mesma visão. Levanta a sua mão, Deus está tirando essas porcarias do teu lado. Deus está tirando pessoas que não, aleluia, soma na tua vida, aleluia. Talvez ele está achando a igreja está cheia, mas está travando o crescimento de Deus, aleluia. E Jesus já está falando: ficai em Jerusalém. Paulo disse que tinha mais de 500 irmãos. 1 Coríntios capítulo número 15, versículo de número 2. Tinha mais de 500 irmãos, mas Atos capítulo 1 vai dizer que só tinha quase 120. Cadê os outros irmãos? Não queria compromisso, não queria ouvir o que Jesus tinha dito. E olha que viu Jesus ressuscitado com provas infalíveis da ressurreição dele, aleluia. Alguém falou: não tem como, ele ressuscitou mesmo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A geração que vai vir mais pra frente é mais crente que vocês. Vocês viram e não creram, mas o povo lá dentro da Barra do Saí não viram, mas creram. Você é fraco, por isso você não deu glória a Deus, aleluia. Muita gente viu e não creu, mas tem gente aqui nessa noite que nunca viu, mas já deu lugar, mas já glorificou, mas chorou. Varão, Deus valorizando o lugar, o profeta e o seu espírito. Engraçado, pastora, eu acho assim, eu sou muito detalhista quando eu leio a Bíblia. Apesar que a gente é pastor, tem muitos compromissos, às vezes eu gosto de ler todos os dias, mas às vezes não tem possibilidade pelos compromissos. Mas eu sou muito detalhista. Eu olho vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo. Olha só o que a Bíblia vai dizer. E Jesus, ele não liberou o Espírito quando o véu se rasgou. Deus, Pai. Ele liberou 50 dias depois. Você não entendeu? Ele ressuscitou, o véu se rasgou. E a única coisa que ficou para ser feita era o Espírito Santo ser devolvido ilimitado. Não fez isso. Ele falou: ficar em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Porque o meu Espírito não é para todos, é para quem quer ir. É para quem deseja Ele, é para quem almeja Ele. Por isso que o Espírito Santo, alguém ouviu alguém falando esses dias, aleluia, um ignorante falando bem assim, aleluia. O Espírito Santo não desce em quem tem brinco, aleluia. O Espírito Santo não desce no batom, aleluia. O Espírito Santo não fica flagelado nesses objetos, não, irmão. Quando Deus vê o coração aberto para Ele e a pessoa falando: vem Espírito, vem Espírito, Ele batiza bebo, drogado, traficante, Ele faz o que Ele quer, rapaz. Abaixuriando a Maia. Aleluia. Irmãos, eu era ignorante.
Aleluia, eu só via Deus em mim. Olha para cá. Estava ali pregando em Jacobema, o povo tudo certinho, trajado, como a gente vê que é crente mesmo, mas duas mulheres, aleluia, louvado seja Deus, você não olhava a cor das peles dela, de tão pintada que elas estavam, aleluia, o brinco, aqueles argolão, aleluia, e daqui a pouco eu estou pregando, quando eu fecho o olho, abro o olho, aleluia, elas estão lá na porta, sapateando, glorificando a Deus, e os irmãos, aleluia, começaram a olhar para trás, aleluia, incomodado. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: olha lá o que eu faço para quebrar o teu preconceito. Aleluia. O Espírito Santo não se limita, irmão. E objetos, olha para cá. Ele está querendo usar pessoas que querem Ele. Aleluia, tem gente vindo na igreja pedindo: eu quero casa. Aleluia, eu quero um carro. Nada contra. Querendo as mãos de Deus, aleluia. Os seguidores de Jesus só querem as mãos do Senhor. Mas o discípulo está falando: a sua mão é depois, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Elias, antes de tu subir, eu quero a tua capa. Eu quero a tua capa. Segura a tua mão, aleluia. Glória a Deus, aqui está falando com vocês, aleluia, traficante, aleluia, portador de arma de fogo, aleluia, reis, aleluia, que trocava tiro com polícia, com facção, aleluia, que passava tonelada de droga para a fronteira, mas Deus entrou lá dentro daquele baile, funk que eu estava há 10 anos atrás e falou: eu te chamei para uma grande obra e não desisto de você. Você pode glorificar a Deus, você pode sentir uma graça. A prostituta levantou a mão e aleluia, está ao altar do Senhor. Aleluia, o oficiado levantou a mão. Aleluia. Glória! A mãe falou: eu largo a prática. Aleluia, o maconheiro falou: eu largo a prática. Aleluia, Deus está fazendo um movimento dentro deste lugar hoje. Manaya Teria, Calabashirianda na Maia, Bashirianda na Maia. Glória! Aleluia! Deus está fazendo um movimento, segura a tua mão desse lugar. Glória a Deus, aleluia! Amante, Manaya, serve, mulheres estão sofrendo com seus maridos sofrendo com suas esposas, mas nessa noite Deus está falando: eu não vim hoje, aleluia, se não vim pelo amor, mas vim pela dor, mas eu vou fazer. El diamante de Gomanaia, Calabashurianda na Manaia séria. Aleluia! Está tremendo. Aleluia! O seu testemunho vai alcançar pessoas. Assim como eu vou em Vitória, na Serra, eu entro em qualquer lugar e sou bem recebido em Vila Velha, aleluia. Sou bem recebido em Cariacica, aleluia. Porque eu carrego o nome do Senhor, aleluia. Se você entrar lá, irmãos, não tem essa safadeza no tráfico, não. De irmão pulando irmão aqui dentro, irmão passando por cima de irmão, não é assim? No Evangelho? Quem está aí lá morre. E se você pisar o pé lá dentro, e eles veem que você não mudou, que você continua indo safado que você era antes, é tiro, porrada e bomba. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, alguém vai olhar e falar: vai ter mudança, tem mudança, tem mudança. Tem mudança, aleluia, tem mudança. Quando eles ficaram reunidos 10 dias, quantos dias? 10. Se Jesus subiu, cumprindo 40 dias, subiu, e 50 dias de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, 50 menos 40 dá quanto? 10. Ô surdo, quantos? 10 dias, 120, orando, da mesma comunicação,
na mesma visão, no mesmo Aleluia! lado, na mesma separação Glória! de vinho, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Jesus está falando que eu não consegui fazer em 3 anos e meio no meu ministério. A descida do Espírito Santo vai fazer por mim, aleluia. E Deus lá do lado, Jesus do lado de Deus, olha para cá, irmão. O Espírito Santo vai estar do nosso lado hoje. Você sabe o que é rogar no grego ali? É implorar. Jesus falou, eu prometi vocês, eu vou dar meu jeito, fica tranquilo. Você lembra quando você promete alguma coisa a alguém, você dá o seu jeito, arruma um cartão de crédito com alguém, pega emprestado, não é assim? Jesus subiu lá e falou, a fatura vai ficar muito cara, meu pai. Por que, meu filho? É que eu prometi o Espírito Santo. Por que meu Espírito não sai daqui? Olha o que eles fizeram comigo em Gênesis 6. Daqui não sai. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Daqui de cima não sai. Mas a igreja 120, todos juntos, no mesmo lugar, orando, buscando, e Jesus intercedendo do lado do Pai, falando, manda o Espírito Santo que eu prometi. E a igreja falando, vem Espírito Santo, se coloca de pé, segura a tua mão, aleluia. Jesus, eu vou pedir à igreja para contar para mim até 10. Eu vou falando e você vai fazendo a contagem. O Espírito Santo, aleluia, ele vai ser derramado na nossa noite de Senhor. Glórias a Deus. Glórias. Porque hoje eu sou poliano. Você viu o testemunho da minha mãe, vai para onde foi, e é uma das minhas bases. A irmã Tatiana estava desanimada, está aí hoje, glorificando a Deus, Deus usou ela. Glórias a Deus. Então esse culto aqui tem motivo. Quando Jesus chega do lado de Deus, e a igreja está aqui orando, a igreja orando, o filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 2, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 3, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 4, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 5, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 6, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 7, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 8, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 9, O filho intercedendo em cima e a igreja embaixo. 10. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E desceu o Espírito. Glória! Invadiu o ambiente. E ele está invadindo agora. Receba. Glória! Aleluia! Ele veio trazer honra para o profeta. E ele veio trazer o Espírito. Glória! Ele veio. Tem gente pegando. Tem gente pegando. Pega. Recebe o renovo agora. Aleluia! Alamancho manaia, sebe andaramanaia. Alamancho manaia, sebe andaramanaia. Este lugar vai ser impactado. Deus vai usar este lugar dentro da boca do sair. Deus vai usar os profetas que estão aqui dentro. E Deus vai honrar o Espírito que desceu em Atos 2. Ele está aqui. Ele está aqui. Alamancho manaia, sebe andaramanaia. Glória! Ele está aqui, me dá tudo musical aí sobre a praça. Ele está aqui. Ele está nesse altar. Ele está na dirigente dessa igreja. Ele está nos obreiros, nos membros. Ele está aqui. Você está preparada para chegar em casa e teu marido reconhecer você como mulher de Deus e pegar na tua mão? Você está preparada? Aleluia! O que Deus está falando, o meu Espírito está fazendo. Aleluia! O Espírito está fazendo. O meu Espírito está fazendo. O meu Espírito está fazendo. Pega agora, pega. Pega!